Olá, seja bem-vindo ao canal EBD Interativa para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. A lição de número 12 falando sobre o reinado de Josias. De qual reino estamos falando? Do reino do sul ou do reino do norte? Qual a relevância de Josias para a história de Israel no plano divino? Você sabe, você conhece? Você já preparou a sua lição para poder estar ministrando e ensinando neste domingo, que é o Dia Nacional da Escola Dominical? Já selecionou a sua dinâmica, a sua atividade para aplicar em sua escola? Ainda não? No site EBD Interativa, lá você tem a dinâmica, a chave de um avivamento. Lá você vai estar aprendendo e sendo orientado a receber muito bem os seus alunos, a como incentivá-los a cada vez mais a participar da aula da escola dominical. Também no site você vai estar buscando lá e vendo lá outros subsídios para colaborar com a sua aula de forma que a sua aula seja excelente, eficaz para alcançar toda a igreja e os seus alunos cada vez mais. Então vamos à lição de número 12, o reinado de Josias, tendo como texto áureo: Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Zafã: Achei um livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Zafã, e ele o leu. Segundo aos Reis, capítulo 22, versículo 8. Vale lembrar aqui e destacar o livro da lei do Senhor. Qual é este livro? Seria o Gênesis, o livro de Números, Êxodo, Levítico, ou seria o Pentateuco? Quais livros estamos falando? Conhecer a bibliologia, né? Como que a Bíblia foi composta, em quanto tempo ela foi revelada, como que se deu a revelação progressiva, fará diferença para responder isso aqui. Mas o importante é que a lei estava perdida, o livro da lei estava perdido, mas quando foi encontrado, fez toda a diferença. Talvez você diga, não é o meu caso, porque eu sempre tenho carregado a Bíblia, a palavra de Deus, para onde eu vou. Tenho ela no aplicativo de celular, por exemplo. Mas do que adianta ter 10 ou várias versões da Bíblia Sagrada em casa e não ler, e não meditar, e não examinar? Do que adianta ter no celular aplicativos e não fazer uso de forma correta, manejar bem a palavra da verdade? O mais importante do que ter várias versões é meditar, é examinar as Escrituras dia após dia e colocar em prática. Ou seja, você que ainda não coloca em prática, você ainda está com a lei perdida. No caso aqui do reinado de Josias, a lei, o livro da lei de fato estava perdido, por isso que o povo estava andando daquela forma e o rei também conduzindo o povo daquela forma. Mas ao encontrar fez toda a diferença. Talvez estamos perdendo o livro da lei diante dos nossos olhos, mas é tempo de acharmos, lermos, meditarmos, examinarmos e colocarmos em prática, como vamos ver nessa lição de número 12. E olha que interessante, na verdade, prática. Nos dias de hoje, Deus ainda levanta homens e mulheres dispostos a combater a cultura da idolatria que perpetua através das gerações. A idolatria, talvez em nosso meio hoje, não seja com ídolos, como foi na época de Israel, com Baal-zebub, com Astarote, a deusa Diana e outros deuses. Talvez não seja igual, mas a idolatria está presente em muitos contextos, em muitas sociedades, em muitas igrejas por aí afora. Nós temos de fato combatido a idolatria de qual forma? Sabemos o que é a idolatria? Sim, sabemos. Idolatria é tudo aquilo que está no lugar de Deus ou adorar algo que não seja Deus. Tudo bem, mas talvez você diga, não, no máximo eu venero, no máximo eu amo muito, gosto demais. Talvez não seria isso uma idolatria na sua vida também? Quem é mais importante na sua vida? Deus ou um objeto ou uma pessoa? Logo a ideia que Deus venha levantar você para combater a idolatria, primeiramente na sua casa, no seu contexto e também na sua região, na sua sociedade. Porque a ideia é adorar
e adorar sempre somente a Deus, o que nós podemos aprender nessa lição número 12. E temos como objetivos, e principalmente como objetivo geral, que o avivamento gerado por Josias, o rei Josias, foi em ler a lei, a palavra e praticar. Foi um dos maiores avivamentos da história. Avivamento aí não foi por meio de louvores, nada contra os louvores, não foi por meio de movimentos e eventos gospel, nada contra. A questão é que o verdadeiro avivamento acontece no achar a lei do Senhor, achar a palavra e colocar ela em prática. Isto é, sem dúvida, o maior avivamento ou verdadeiro avivamento. E nesta lição, meu querido aluno, professor, você tem esses objetivos que são já demarcados pela revista, mas você pode estabelecer outros, Mas sempre estabeleça objetivos, porque o ensino verdadeiro se dá por meio, o aprendizado se dá por meio de tendo objetivos claros e definidos. Temos na nossa lição, por exemplo, aí, que o objetivo do tópico primeiro é evidenciar o encontro do rei Josias com o livro da lei do Senhor. O segundo tópico tem como objetivo destacar aí a dedicação de Josias na destruição dos ídolos. E o terceiro tópico, identificar o retorno da celebração da Páscoa. Então, esses são os objetivos já demarcados aí na lição, que é encontro do livro da lei, a destruição dos ídolos e a celebração da Páscoa. Mas quais são os seus objetivos enquanto professor para a sua classe? Quais são os seus objetivos enquanto aluno ao ler a lição? O que você de fato quer aprender e busca aprender? Daí fazendo essas marcações, essas pontuações, sem dúvida o seu aprendizado, o seu ensino fará toda a diferença. Logo, o que temos aí nessa lição é que o encontro do livro da lei é o que fez a diferença. O que nós temos perdido? De fato, é o livro da lei ou a forma correta de se estudar? É a dedicação necessária para o aprendizado da lei do Senhor. O que este primeiro tópico vai nos chamar a atenção, vai nos incentivar, é a buscar a lei do Senhor, é dar prioridade à palavra do Senhor. Talvez em sua igreja, em seu contexto, a lei, a palavra do Senhor é muito importante. Mas de que forma ela é importante? Você tem aí cerca de 2 horas de culto e 95% do seu culto é para louvores e só 5% para a palavra. Talvez a palavra de Deus na sua vida é muito importante, mas durante 7 dias da semana você só gasta 10 minutos, só investe 10 minutos lendo. Será que não é tempo então de nós encontrarmos a lei do Senhor, o livro da lei novamente, darmos a devida atenção, valorizarmos de fato a palavra do Senhor, dando um tempo maior para a ministração da palavra, para o ensino da palavra, para a leitura da palavra no nosso dia a dia? Não só ler, não só meditar, não só refletir, mas colocar em prática. Também, aqui temos no segundo tópico, a dedicação de Josias na destruição dos ídolos. Nós fomos chamados, assim como Cristo, para desfazer as obras do diabo, para combater as hortas espirituais da maldade, para desmascarar o nosso adversário, para pregar o evangelho. Qual é a nossa dedicação nesse sentido? Estamos pregando a palavra de Deus, estamos ensinando a palavra de Deus de forma que o que fique é a verdadeira adoração ao Senhor, é uma vida de santidade, ou o que nós temos feito? Esse tópico 2 vai nos despertar a se dedicar, a se comprometer, a se envolver mais, a pregar a verdade, a ensinar a verdade de tal forma que os ídolos não prevaleçam. O que vem a prevalecer é a adoração ao verdadeiro Deus. No terceiro tópico, vamos ser incentivados e aprender, assim como o povo de Israel aqui, a voltar à celebração da Páscoa, a festejar ao Senhor e a lembrar de onde Deus nos tirou, de onde Ele nos levou para estarmos aqui hoje servindo ao Seu nome, adorando o Seu nome. Ele nos resgatou de algum lugar, nos resgatou, nos libertou. Então, a ceia do Senhor, por exemplo, ela pode ser usada como forma de lembrar, um memorial ali,
dizendo que é Jesus que nos salva, é Ele que nos libertou do pecado. Mas isso mensalmente apenas? Ou em que momento vamos lembrar que Deus nos libertou? Logo, o povo de Deus é chamado a festejar, é chamado a exaltar ao nome do Senhor, mas antes se purificar daquilo que desagrada a Deus, se libertar dos ídolos, é ler a palavra, é meditar na palavra, é esconder a palavra, para então celebrar a festa ao Senhor. Apenas depois de 18 anos que ele estava reinando, o rei Josias, é que vai celebrar a Páscoa novamente. Olha a quantidade de anos sem celebrar a festa ao Senhor. Então o que nós temos feito? Estamos de fato lendo a palavra de Deus, estamos meditando nela, estamos de fato festejando ao Senhor, ou como está na nossa vida? Que esta lição de número 12 possa ser como espelho, como despertamento para você, professor, para você, aluno. Assim conforme está aí na conclusão, Josias fez uma limpeza geral em Israel, eliminando todas as formas de idolatria, instituída pelos reis anteriores. Ele foi o que nós chamamos aí uma espécie de figura do Messias, um tipo de Cristo. O que nós podemos fazer nos dias atuais? Pense nisso, para que possamos trazer limpeza, para que possamos trazer aí uma nova fase na nossa realidade de igreja, do nosso contexto, da nossa denominação, da nossa igreja local, de forma que o nome do Senhor seja exaltado verdadeiramente. Assim como o rei Josias fez a diferença em seu tempo, que você, meu querido pastor, meu querido líder, professor, aluno, possa fazer diferença em sua casa, possa fazer diferença em sua comunidade. O rei Josias, ele fez a limpeza da idolatria, de forma de idolatria, dentro do reino. Nós temos Gideão que faz primeiramente dentro da sua casa. Então, por onde tem que começar a limpeza? Por onde tem que ser desfeito as formas de idolatria aí? É na sua casa, é na sua igreja, é na sua sociedade, é na sua empresa? Pense, reflita sobre isso, porque breve Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E, sem dúvida, o paganismo não prevalecerá, os outros deuses não prevalecerão, o que vai prevalecer é o nosso Deus tão verdadeiro. Então pense, reflita sobre isso. Mas não se esqueça, além de você falar, expor toda a lição, que é uma forma, é um método de ensino, a preleção, a exposição, pare para pensar, o seu aluno de fato está aprendendo, ele entendeu a verdade que está nessa lição de número 12, você pode aproveitar, por exemplo, o questionário para pensar com ele os pontos principais e refletir se de fato ele entendeu e vai conseguir colocar em prática no seu dia a dia. Após a leitura e o estudo desta lição número 12, você aplicou a dinâmica, a chave de um avivamento, mas faça uma avaliação do conteúdo ensinado para que de fato confirme o aprendizado. No questionário, por exemplo, por que Josias foi considerado um dos melhores reis de todo Israel? É a pergunta de número 1. Você sabe responder? O seu aluno tem essa resposta sem necessariamente ler na revista? Ou seja, ele foi melhor rei pela sua forma de gestão administrativa, gestão econômica, ou está, conforme está aí na lição, de acabar com a idolatria no seio de Israel? Foi trazer o povo de volta à adoração a Deus. Responda isso junto com seus alunos. A outra pergunta: quem foi o primeiro a ler o livro da lei de Moisés após ser encontrado? Olha que interessante. Foi o sacerdote? Foi o escrivão? Foi o próprio rei? Talvez a leitura da lei, ela não vai começar do púlpito, do pastor. Ela vai começar do membro. Ela vai começar de você que é aluno, de você que é professor, até que chegue ao rei. Mas alguém pode ser o canal de bênção nesse sentido. Então, pense e estude com isso, essa pergunta junto com o seu aluno. Também pergunta de número 3. O que a leitura do livro da lei causou no povo? Qual foi o impacto da leitura da lei, da meditação da lei? Nós temos que o povo foi preparado, foi renovado, foi incentivado a deixar os seus falsos deuses. O que o seu ensino tem provocado nos seus alunos? O que o ensino da palavra de Deus na sua casa, na sua igreja tem provocado? Tem causado o quê? Se nada tem mudado, nenhuma mudança, é sinal que falta
repensar o seu ensino ou sua forma de ensinar. Porque normalmente a leitura da lei, a leitura da palavra, o ensino de qualidade vai causar mudança. Primeiramente se muda o pensamento e depois se tem uma mudança no dia a dia. A quarta pergunta: quanto tempo depois do início do reinado de Josias a Páscoa foi comemorada? A resposta é óbvia, conforme está aí na lição, cerca de 18 anos. Mas o que levou o povo a ficar 18 anos sem celebrar a Páscoa? Qual é a razão? Qual é a causa deles não ter celebrado a Páscoa? Isto precisa ser respondido pelo professor e pelo aluno. Também, qual o sentido da Páscoa para todo Israel? Israel deveria pensar na Páscoa, lembrando do livramento, da libertação do Egito, do escape da morte dos primogênitos. Ok, isso Israel vai pensar no seu sentido para o seu tempo. E você, qual é o sentido da ceia contextualizando para você? Qual a importância da ceia? Qual a relevância? O que representa a ceia do Senhor? Não Santa Ceia. Santa Ceia vem da nossa tradição, né? Colocar o sentido Santa Ceia. A ceia do Senhor. Qual é o sentido? Qual é a verdade? A Páscoa tinha uma representação para Israel. O que a ceia tem para você, para os seus alunos, para a sua igreja? Tudo isso é importante ser pensado, refletido, de forma que haja de fato um verdadeiro aprendizado na sua escola dominical. Então, pense sobre isso e reflita e responda, com certeza fará a diferença. Você que gostou desse slide, quer o slide mais completo, no site da EBD em Foco, está aí no link da descrição, você pode baixar o slide completo para poder usar junto com a sua classe aí. Tem cursos para você, para aplicar também aos seus alunos. Você que é pregador, ensinador da palavra, tem estudos, sermãos, aí tudo em PDF que você pode estar acessando. Também você que ainda não fez o curso teológico, você que é professor, você que é aluno, acesse a EBD em Foco e você poderá lá fazer um curso, ok? E ser muito abençoado. As dinâmicas você vai encontrar no site da EBD Interativa. Lá você também tem outros recursos, mas invista o seu tempo, porque com certeza é investimento no local certo, é no reino de Deus, e Deus com certeza a seu tempo recompensará e abençoará a sua vida. Que Deus te abençoe. Você que gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe para que outros possam ser alcançados e abençoados, ok? Que Deus te abençoe. Muito obrigado, um excelente final de semana em nome de Jesus.